Sabe quando a mente bate o olho numa palavra tipo aquela famosa imagem de psicologia faltando letras no meio e a gente lê normal? Uhum. O cérebro simplesmente preenche os buracos. Exato. Preenche de um jeito tão automático que a falha simplesmente passa batido, sabe? Ou então, indo para o outro lado do espectro, quando chega aquele e-mail curto de um gestor. Nossa, e-mail curto é gatilho. Total. E aí desencadeia uma reação de raiva que é completamente irracional, quase infantil mesmo, que não faz o menor sentido lógico na hora. São duas situações super cotidianas, né? Mas que no fundo denunciam umas engrenagens gigantescas rodando nos bastidores da nossa mente. Sim. E o fascinante é que elas operam em direções opostas. Tipo, uma tenta organizar o mundo exterior e a outra tenta lidar com o caos interno. Exatamente. E é exatamente essa mecânica oculta que a gente vai dissecar hoje. A ideia dessa nossa análise é servir como, olha, a revisão definitiva, estruturada e aplicada para a turma que está focada em gabaritar a prova sobre psicologia da Gestalt e psicanálise. Isso aí. E quem já estuda a área provavelmente já tem os nomes dos teóricos todos na ponta da língua, nos flashcards. Então a nossa missão aqui não é ficar recitando datas. Com certeza não. O objetivo é amarrar os conceitos, entender por que o cérebro faz o que faz e criar pontes bem claras com o comportamento corporativo real. A gente quer sair da decoreba e entender a física do movimento, sabe? Essa é a melhor abordagem possível. Entender as teorias não como dogmas que caem na prova, mas como ferramentas de decodificação do dia a dia. E se a meta é construir o raciocínio do zero para o pessoal, a estratégia mais lógica é começar pela camada que interage com o ambiente. A forma como a informação entra no sistema, né? Isso, a percepção. É aí que a psicologia da Gestalt entra em cena. E o que me chama muito a atenção na origem da Gestalt é como ela surge batendo de frente com aquela ideia super mecanicista de que a gente processa o mundo como se fôssemos, sei lá, uma máquina fotográfica passiva. Apenas recebendo luz. Pois é. A premissa dos caras lá na Alemanha, no início do século XX, Max Wertheimer, o Kafka, o Kohler, e isso é a espinha dorsal da teoria para quem está anotando, é que o cérebro atua muito mais como um editor de vídeo dinâmico do que como uma lente estática. Perfeito, ele não recebe as partes isoladas de forma passiva, ele já organiza os estímulos sensoriais em blocos de significado. Sim. O mecanismo biológico e cognitivo por trás disso é o que torna tudo tão rápido. Quando os fundadores da abordagem perceberam que o todo é maior que a soma das partes, eles estavam descrevendo um fenômeno de síntese ativa. O famoso o todo é mais do que a soma das partes. Tem que grifar isso aí. Tem que grifar muito, porque pensa bem, o cérebro não tem largura de banda para registrar cada fóton de luz ou cada onda sonora de forma independente. Ele precisa criar um atalho, uma heurística, sabe? Total. E para ajudar a turma a visualizar esse atalho, tem aquela clássica analogia do bolo que funciona muito bem. Eu adoro a analogia do bolo, manda ver. É assim, ninguém vai à cozinha, come um punhado de farinha crua, aí engorre uma colher de fermento, morde um ovo inteiro e acha que comeu um bolo, né? Definitivamente não. A mágica só acontece quando esses elementos se combinam numa estrutura nova. A farinha sozinha não tem o sabor da massa assada. O bolo, que é o nosso todo nessa história, possui propriedades que simplesmente não existem em nenhum dos ingredientes isolados. Exato. A analogia do bolo é excelente para ilustrar isso. A emergência de novas propriedades. A diferença vital é que, na nossa mente, esse assar do bolo não leva 40 minutos. Acontece em milissegundos. Nosso sistema visual capta um agrupamento de cores e linhas e o cérebro instantaneamente te entrega a percepção cadeira. Ele faz isso buscando ordem o tempo todo. E essa busca incessante por ordem é governada por padrões previsíveis, né? Que são os famosos princípios de organização perceptiva que caem em basicamente toda a prova sobre o assunto. Com certeza. E aí a gente entra naquelas leis clássicas, começando por proximidade e semelhança. E se a gente agrupar esses dois princípios sob uma mesma lente, fica bem claro que não estamos falando apenas de teoria do design ou de, organizar bolinhas num slide. Não, de jeito nenhum. Estamos falando de carga cognitiva e evolução pura. Sobrevivência, né? Isso, se o cérebro vê elementos próximos uns dos outros ou que compartilham a mesma cor e forma, ele processa isso como um bloco único. Imagina um ancestral nosso caminhando por uma selva densa. Tá, imaginando. A visão dele capta milhares de folhas, galhos e sombras. De repente, no meio do verde, tem um padrão recorrente de listras laranjas e pretas.
Se o cérebro tentasse processar cada elemento individualmente, o tigre atacaria antes da informação ser processada. Nossa, o cara ia virar janta enquanto processava a folha número 300. Exatamente. A lei da semelhança permite que o cérebro extraia imediatamente o padrão de listras do ruído de fundo, agrupe essas informações e ative a resposta de fuga. Gestalt é, no fundo, uma teoria sobre eficiência energética. Perfeito. Eficiência pura. E eficiência energética explica totalmente o princípio de continuidade e, principalmente, o de fechamento. Com certeza. Que é exatamente por isso que a gente consegue ler palavras faltando letras. Mas aí eu te pergunto, fazendo o papel do aluno aqui, isso significa que o nosso cérebro não gosta de coisas inacabadas? É bem por aí. O cérebro abomina a ambiguidade, porque a ambiguidade exige processamento extra, gasta energia. Entendi. Ele funciona como um motor de previsão, então. Ele olha para uma forma incompleta, consulta o banco de dados das experiências passadas, reconhece a probabilidade altíssima de ser um círculo ou a palavra psicologia e simplesmente preenche os buracos. Exato. Gasta muito menos caloria você alucinar a peça que falta do que processar a ausência dela. A percepção é quase uma alucinação controlada pela realidade. Alucinação controlada. Adorei esse termo. E isso nos leva à relação figura-fundo, que mostra como a nossa atenção é um recurso super finito. Sabe aquelas famosas ilusões de ótica, onde a mesma imagem pode ser vista como um vaso ou como dois rostos de perfil? Clássica, todo livro de psicologia tem essa. Pois é, a mente não consegue focar nos dois simultaneamente. O que elegemos como figura ganha todos os nossos recursos de processamento. E o resto vira o cenário amorfo, né? O fundo. Isso, é um holofote de atenção. Se a luz está no vaso, os rostos deixam de existir estruturalmente na percepção consciente. Isso consolida muito bem a lente da Gestalt para a turma que está anotando. É uma mente focada em agrupar, completar e otimizar tudo o que vem de fora. Mantendo a casa arrumada. Mas aí, a narrativa da psicologia dá uma guinada brutal para o nosso segundo tópico. Porque se a Gestalt é o cérebro tentando manter o mundo exterior arrumado, a psicanálise surge para avisar que o mundo interior está pegando fogo. Totalmente em chamas. É sair da sala de controle arrumadinha e descer para a casa de máquinas suja de graxa. Uma mudança de paradigma radical. O Sigmund Freud não estava interessado em como a mente otimiza a visão de uma árvore. Ele lidava com pacientes cujos corpos estavam paralisados sem motivo físico aparente. Pessoas consumidas por angústias que não faziam sentido lógico. Sintomas que não encaixavam na biologia pura, né? Isso. A fundação da psicanálise como método clínico baseia-se na constatação de que o comportamento consciente é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira casa de máquinas, usando a sua imagem, opera no escuro através de lógicas que a nossa racionalidade simplesmente desconhece. E a evolução do pensamento freudiano é algo que costuma dar um nó na cabeça do pessoal na hora de estudar, para que ele propôs 2 mapas diferentes para essa casa de máquinas ao longo da vida dele. A primeira e a segunda tópica. Exato. A primeira teoria, lá em 1900, estabelece o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. É o famoso modelo do iceberg. A lógica aqui é puramente topográfica, tipo camadas de profundidade mesmo. O consciente é o que está no palco agora, a ponta fora da água. O pré-consciente é o arquivo morto de fácil acesso, logo ali abaixo da superfície. Os traumas, desejos reprimidos e memórias insuportáveis. Mas esse primeiro modelo, apesar de revolucionário, ele teve que ser ajustado, né? Porque o Freud logo percebeu que a mente não é só um lugar de armazenamento passivo. É um campo de batalha. Um campo de batalha intenso. O modelo topográfico não explicava a dinâmica do conflito de forma suficiente. Por isso, ali entre 1920 e 23, ele reformula a teoria e apresenta um modelo estrutural. O famoso trio id, ego e superego. Esse mesmo. E aqui não falamos mais apenas de profundidade, mas de um modelo quase econômico de distribuição de energia psíquica e constante conflito. Onde o ego vive basicamente à beira de um colapso nervoso tentando fechar as contas. Para ajudar a galera a memorizar isso, eu gosto de criar uma imagem mental meio caótica. Manda. Analogias são ótimas para fixar. Imaginem o id como aquela criança no corredor do supermercado. Aquela que se joga no chão. Essa, gritando a plenos pulmões que quer comer doce agora.
Ele opera puramente no princípio do prazer, impulsivo, cego. Do outro lado, a gente tem o superego. Que seria quem na história? O superego é tipo um nutricionista muito severo de braços cruzados, dizendo que o açúcar faz mal, é proibido e que a criança é um terror por querer isso. É a internalização das regras morais. Nossa, excelente. E o ego? O ego é o pai exausto no meio disso tudo. Coitado. Pois é, ele está tentando negociar a compra de apenas uma bala para acabar com a gritaria do id, sem quebrar totalmente as regras do nutricionista, que é o superego. Essa analogia é perfeita. A tensão contínua entre esses três é o motor da psique. E o sofrimento psíquico, as neuroses, que caem na prova, geralmente ocorrem quando essa negociação falha, quando o pai perde o controle da situação. Exato! O ego tem uma quantidade finita de energia. Se ele gasta energia demais reprimindo os instintos do id para agradar a tirania do superego, a conta chega. Chega na forma de ansiedade, sintomas físicos, é a panela de pressão vazando. E a forma específica como essa panela de pressão vaza na vida adulta é quase totalmente moldada lá atrás nos primeiros anos de vida, né? Sim, o que nos introduz ao conceito do desenvolvimento psicossexual. Freud propôs que a energia vital, a libido, migra pelo corpo da criança em 5 fases vitais de desenvolvimento. E como a gente sobrevive a elas, molda o adulto. Tá, e aí a gente tem que passar por elas, fase oral no primeiro aninho, focada na boca, amamentação, que impacta a confiança e dependência. Depois a fase anal, do primeiro ao terceiro ano, focada no controle de retenção e eliminação. Que impacta diretamente o controle, a organização e a teimosia. Aí vem a fase fálica, dos 3 aos 6 anos, que é onde o bicho pega com o complexo de Édipo, identidade, genitais, rivalidade com os pais. Depois um período de latência, dos 6 aos 12, onde a criança reprime esses desejos e foca na escola e nos amiguinhos. Socialização pura. Isso. Até desaguar na fase genital, na adolescência em diante, buscando relações maduras. A teoria propõe que a falha nessas etapas gera uma fixação, certo? Certo. A fixação é o represamento dessa energia psíquica. Se tem muita frustração ou gratificação excessiva numa fase, a pessoa fica meio ancorada ali. Mas espera aí, deixa eu dar uma de aluno cético de novo e dar um pushback nisso. Pode falar. A gente está realmente dizendo para a turma que se alguém no escritório é obcecado por organização, tipo alinhando célula no Excel de madrugada, ou é absurdamente desorganizado, a psicanálise argumenta que isso é reflexo da fase em que a pessoa estava aprendendo a usar o peniquinho lá na infância. É um salto meio gigante, não é? Como que conecta uma fralda a uma planilha? É, parece um salto absurdo até a gente entender a mecânica da coisa. O foco da fase anal não é literalmente sobre ir ao banheiro. Tá. É sobre o primeiro grande embate entre a autonomia do indivíduo e as demandas do mundo exterior. A criança descobre que ela tem controle sobre o próprio corpo. Ela pode reter ou soltar. Ah, entendi. É um exercício de poder. Exatamente. O primeiro exercício de controle frente às regras dos pais. Se a exigência por limpeza for muito tirânica, a mente da criança cria um mecanismo de defesa baseado em ordem extrema e contenção. Para lidar com a ansiedade da cobrança. Isso, esse trilho neural é cravado ali. Anos depois, diante do estresse de uma meta corporativa, o cara não regride a usar fralda, claro. Ele regride ao mecanismo de controle rígido para lidar com a ansiedade atual. Nossa, faz todo o sentido agora. É o mesmo software rodando num hardware adulto. Perfeito. E isso fica ainda mais complexo na fase fálica com o Édipo, que consolida a figura de autoridade e instala o superego. O desfecho dessa dinâmica é o que entrega o adulto formatado para o mundo. O que nos traz para o segmento final dessa nossa revisão, a aplicação prática. A questão de prova definitiva. Como a gente une a Gestalt e a psicanálise no laboratório que é o ambiente corporativo atual? O escritório é o palco principal disso tudo, né? Com certeza. Pegando a Gestalt no trabalho, a gente olha muito para a tomada de decisão e organização visual, né? Total. A Gestalt dita as regras de como as informações precisam ser apresentadas para evitar a fadiga cognitiva. Por exemplo, design de painéis, dashboards. Se o gestor viola a lei da proximidade e espalha os dados, a equipe gasta mais energia decodificando o layout do que pensando no problema.
E na gestão de conflitos também, né? Ajudar a galera a ver o todo. Sim, equipes brigando geralmente estão com miopia perceptiva. Focam no seu departamento, que virá a figura, e o resto da empresa virá fundo. O líder precisa agir resolvendo essa ilusão de ótica social. O líder é meio que o diretor de fotografia ali, ajeitando o foco. A Gestalt organiza o palco. Mas quando o funcionário senta na cadeira, ele traz aquele iceberg inteiro que você mencionou junto com ele. Com certeza, ele traz o id, o ego e o superego para a reunião. A psicanálise no trabalho mostra que a motivação não é só racional ou financeira, né? Muito longe disso. As pessoas projetam desejos, sonhos e figuras parentais no trabalho. A motivação para bater metas, muitas vezes, é uma busca profunda por aprovação de um superego esmagador, não o bônus no final do mês. E a questão da autoridade é a que mais dá problema, né? Aquele clássico problema com o chefe. Sim, se o desenvolvimento lá na fase fálica teve falhas com as figuras parentais, o indivíduo pode gerar um adulto com problemas sérios com a autoridade. Um feedback construtivo vira um ataque direto ao ego. O chefe passa a encarnar o fantasma da autoridade punitiva do passado. E aí o id reage a uma ameaça existencial no meio do escritório. Exatamente. A relação entre estruturas psíquicas e condutas no trabalho é totalmente contínua. Então, para fechar essa sessão de estudos e amarrar os conceitos para a turma, a síntese de ouro é que o ambiente corporativo é basicamente um laboratório humano. A Gestalt nos ensina sobre organizar o caos externo, em todos compreensíveis, poupando energia cognitiva, enquanto Freud nos avisa que a maior parte das nossas motivações e reações emocionais está escondida sob a superfície, no id, moldada naquelas 5 fases da infância. A gente esbarra nas nossas falhas de percepção da Gestalt e bate de frente com os traumas mal resolvidos da psicanálise. É o cruzamento perfeito. E eu queria deixar um pensamento provocativo para a turma levar para a vida, além da prova. Manda. O que a gente deve refletir? Pensa bem. Se o nosso cérebro preenche automaticamente as lacunas visuais do que a gente vê para poupar tempo, e o nosso inconsciente e as experiências da infância ditam como reagimos a um chefe ou a um prazo. Sim. Até que ponto as decisões que a gente toma hoje no trabalho e na vida são realmente escolhas conscientes e livres, e não apenas a gente executando um script invisível do passado? Nossa, é o tipo de pergunta que desmonta as nossas certezas. A sensação de estar no controle muitas vezes é só mais uma ilusão bem desenhada pelo cérebro. Muito bom. Fica aí o convite para o pessoal que está acompanhando observar esses processos no dia a dia, seja numa planilha caótica ou na intensidade da próxima reunião com a liderança. Bons estudos para todo mundo e até a próxima análise.